Muita paz a todos, Roberge Filho, para o canal Homero Roberge. Solicitamos permissão do alto para narrarmos ao sabor de nosso humilíssimo texto a parábola do mal rico sob a luz da psicologia espírita. Baseado na narrativa de São Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Havia um homem rico que trajava-se muito bem alinhado, tinha o costume de viver na fartura e estimava os excessos, a fazer a boa figura na sociedade, bem como esbanjar seus bens materiais. Havia também um pobre, chamado Lázaro, que não se sabe a razão nem o porquê de sua miséria social, mas Lázaro tinha também um costume de permanecer estirado à beira da porta da casa do rico e disputar junto aos cães as migalhas que eram lançadas da mesa malta. A vida de Lázaro era então uma vida de cão, mas não a vida do cãozinho que recebe almofada, água fresca e bom pote de suprimento nutricional, mas o cão que luta pela sua sobrevivência e muitas vezes é marginalizado na sociedade. Guiados pelo instinto de conservação, aqueles cães que rodeavam Lázaro lambiam-lhe as chagas, cujo corpo expurgia as enfermidades no resgate da alma. Lázaro morreu, e os bons espíritos o levaram até o seio de Abraão, ou seja, para um local de felicidade no plano espiritual. Por seus méritos, Lázaro não teve de atravessar por uma região purgativa nas regiões de sofrimento. Ascendeu, conduzido por entidades amigas, até o seio de Abraão, ou seja, um local onde respira-se a felicidade espiritual. E isso conquistou pela sua paciência, por não maldizer as suas dificuldades, por não revoltar-se, não tornar-se um ladrão, um saqueador. Ele apenas aguardava, resignava-se e vivia conforme a sua situação. Na mesma época, veja bem, o rico também desencarnou e foi despertar no que a narrativa de São Lucas chama no inferno. Provavelmente esse inferno descrito na época das narrativas evangélicas era uma instância, um local de sofrimentos e padecimentos da vida espiritual, aonde não se tem os necessários atributos à felicidade que os gozos materiais proporcionavam na vida terrena. Por que o rico foi para as regiões de sofrimento e não ascendeu conforme Lázaro? Foi precisamente porque seu padrão vibratório não o permitiu ascender. O mal rico, diga-se de passagem, era um homem mau por não fazer o bem. Ele não era mau por ser violento, por ser sensualista, por ser propagador de doutrinas vis ou de preconceitos acirrados na psique. Ele era mau por negar a disciplina do amor e da caridade. Não fazer o bem segundo o olhar meigo e atento de Deus já é fazer o mal. Então o rico, em certo momento, sofrendo seus padecimentos, ergue a fronte para o alto e visualiza um foco de luz.
no qual identifica-se Lázaro e Abraão no seio da felicidade espiritual. Abraão, então, temos como símbolo do guia protetor de Lázaro e daqueles espíritos sofredores. Abraão aproxima-se do mal rico e lhe esclarece: meu filho, tua passagem pela terra fosse somente aquele que buscasse os gozos materiais. Por isso, tens a tua vestimenta espiritual, a tua vestimenta somática encharcada por esses fluidos inerentes ao apego sensual, ao apego material em extremo, e não naquele necessário à vida em comum na terra. Lázaro cumpriu sua expiação e está com a alma depurada, está livre das amarras que a consciência lhe infligia. Bem por isso ele deitava-se aos pés da varanda de tua casa. Ao demais, existe um abismo entre nós e vós, ou seja, uma grande diferenciação de energias. E a tua falta requer uma depuração, a fim de que a tua consciência te possibilite um dia vir ascender junto a nós, para que retornes às vestes físicas, às vestes fisiológicas, e recomece uma nova jornada com humildade. A exemplo de Lázaro, terás de recomeçar para exercitar as faculdades latentes na alma em busca de consubstanciar no espírito a abnegação e o amor. Ninguém passa daqui para lá sem antes estar depurado. O anjo então silenciou, e eis que o rico diz: Pai Abraão, eu te suplico, mandes alguém até minha casa para que fale da vida espiritual. Deixei lá 5 irmãos e temo que eles também venham após a morte a esse lugar de tormentos. O guia protetor entre a energia e a candura, a lucidez e a piedade, a força de uma justiça eivada de compaixão, exclama: eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Mas o rico ainda foi insistente e diz: ressuscite então algum dos mortos, para que eles acreditem na seriedade da vida eterna, vendo talvez que materialize-se um espírito, farão penitência e terão uma maior certeza à necessidade de renunciar. Por fim, então, respondeu-lhe Abraão: se eles não ouvem Moisés, se não meditam na oração dos profetas, na divulgação doutrinária dos missionários cristãos, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscitasse e que materializasse à sua frente um espírito, eles não acreditariam, pois no âmago não estavam prontos para sentir. Concluímos com a frase do psiquiatra Carl Gustav Jung, com referência à intuição, quando diz, abre aspas, cada um de nós tem a sabedoria e o conhecimento que necessita em seu próprio interior. Muita paz a todos, que o Deus de amor nos encha de luz, e frisando segundo a psicologia espírita, todos somos chamados à necessidade de busca da saúde espiritual, e para ela será indispensável compreendermos na essência o que significa o desprendimento aos bens materiais. Do amigo espiritual.